Paz seja convosco, é um prazer poder estar com vocês mais um dia, esse dia maravilhoso, 7 de setembro de 2020. Nós estamos aqui nessa segunda-feira, feriado, 7 de setembro, e eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. Você sabe que Deus falou muito ao meu coração. Quando a gente é criança, a gente tem atitudes de criança. Eu passei e vi agora um pezinho de amora, até minha mão tá tudo suja de amora. E aí Deus me fez lembrar, quando o Samuelzinho era bebê, era assim, tinha uns 2 anos e meio, 3 anos. E um pouquinho que a gente deixou ele assim, e tinha uma árvore de amora, e ele pegou aquilo, foi pôr na boca, foi comendo, e nós ali tava assim um pouquinho mais longe, e era uma chácara também. E quando nós olhamos para o Samuel, a boca dele estava cheio de amora, mas assim, lotado, coisa de criança, coisa que o Samuel hoje, com 22 anos, jamais vai fazer isso. E aí então Deus ministrou ao meu coração. Deus nos criou para que nós pudéssemos ter o desenvolvimento físico, que nós viéssemos ter um desenvolvimento emocional e um desenvolvimento espiritual. Isso significa, amados, nós buscarmos através da palavra, do conhecimento, através do relacionamento com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, nós vamos desenvolver a nossa vida espiritual. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não podemos permanecer bebê a vida toda. Você já imaginou se o Samuel ficasse bebezinho a vida? Não, ele cresceu, desenvolveu e hoje é um homem. É assim que Deus espera, que nós venhamos crescer, desenvolver e chegar num nível de maturidade espiritual. E o que é maturidade? A maturidade, ela não tem a ver com a idade, ela tem a ver com uma vida sábia, um modelo de comportar diante dos desafios da vida. São as experiências vividas que se transformam em aprendizado, que gera crescimento e que produz transformação. Pessoas maduras não agem sem pensar e fazer uma análise de uma visão de todo antes. Então você tem que ponderar. Se eu tiver essa reação, essa ação, vai desembocar numa reação. E nós temos que pensar isso antes. Isso é uma atitude de pessoas maduras espiritualmente, pessoas com sabedoria. E nós temos que fazer isso antes da gente falar, antes da gente pensar, antes da gente agir, antes da gente tomar uma decisão. Nós temos que ter sabedoria para decidir e agir como pessoas maduras, não movidas por opiniões dos outros, nem pelos desejos do seu coração, porque o coração é enganoso, e muito menos pelos impulsos das situações momentâneas. Às vezes acontecem coisas nas nossas circunstâncias, e se você não tem o equilíbrio, se você não tem a sabedoria do Espírito Santo, você vai ter atitudes que depois você vai ficar envergonhado. Você vai falar, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Então, aí bate o arrependimento, bate o remorso, bate tudo, né? Então, nós temos que evitar isso antes. E isso é a atitude das pessoas maduras espiritualmente. Elas percebem, sentem e buscam discernimento e ouvem Jesus e fazem o que Ele quer. Então, maturidade reflete o equilíbrio entre a sua firmeza e a sua doçura de coração. Então, eu quero, nesse momento,
pedir para que o Senhor, durante esses devocionais que estaremos fazendo, pedindo maturidade espiritual. Eu falei, Senhor, eu não quero ser criança, eu quero, como diz a tua palavra, quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando eu me tornei um homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. Então, às vezes a gente olha assim e fica vendo assim pessoas que estão tendo atitudes infantis, atitudes de criança, porque estão atrofiadas espiritualmente, não tem uma vida com Deus, não estuda a palavra, não examina a palavra. Ela vive assim, tanto faz como tanto fez. E não é bem assim, nós temos que ter uma vida pautada na palavra de Deus. As pessoas têm que ver Jesus nas nossas atitudes. Amém? E criança chora, é birrenta, quer chamar atenção. Criança faz as coisas, eu falo mesmo, eu penso mesmo. Criança é assim. Não, é feio. A gente tem que ter equilíbrio. Não, olha, se eu disser isso, né, principalmente quando você está no Facebook, você está nas redes sociais, quando você está diante das pessoas, as pessoas estão olhando para você. Sua família está olhando para você. Tem uma multidão olhando para vocês. Que você e eu sejam um bom exemplo para as pessoas. Vamos orar e pedir maturidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos todos os pedidos das pessoas que estão comigo em oração nesse devocional. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, o teu amor. Pai, traz maturidade espiritual, que nós possamos crescer. Nós não podemos permanecer como bebês espirituais, como crianças espirituais. Nós temos que crescer, se tornar um adulto espiritual maduro. Por isso, Deus, eu peço maturidade para todas as pessoas que estiver fazendo comigo esse devocional. Em nome de Jesus eu te peço que a tua graça e o teu favor seja sobre todos nós, sobre todos. Eu sei que o Senhor está conosco nessa construção. Estamos em construção, mas nós temos que continuar a nossa caminhada. Não podemos ficar estacionados, achar que é o suficiente, não. Não podemos, o músculo que não mexe, ele atrofia. E nós temos que se mover no mundo espiritual, no reino espiritual. E eu peço sobre cada um, nesse dia, nesse 7 de setembro, feriado, maturidade, crescimento espiritual. A todas as pessoas que forem fazer comigo esse devocional, traz discernimento, que eles pensem, que eles tenham uma visão do todo, não só naquele momento pensando no seu próprio umbigo, mas que eles tenham uma empatia, e principalmente se colocar no lugar de outra pessoa, porque quando a gente tem esse entendimento e essa atitude, nós vamos evitar tantas coisas ruins, dores na casa, na família, e sei que o Senhor se importa conosco. O Senhor não tem prazer nas nossas decepções, frustrações, nos nossos erros. Por isso, Deus nos ajude a acertar, dia a dia, ser pessoas melhores. Por isso, nós abençoamos a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo carinhoso no teu coração. Hoje eu estou aqui ao ar livre e às vezes tem cachorro, você ouve, aqui é a floresta, né? E a gente tá aí em contato com a natureza e aí a gente vê Jesus, a gente vê Deus, a gente vê o Espírito Santo e tem tudo aí à nossa volta. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Meu nome é Pastora Lu e do meu esposo, Pastor Eliseu. Amamos vocês.